Bom dia. Hoje eu quero conversar com os pais, alertar os pais, porque muitos se falam, estão muitas pessoas falando que estamos no fim do mundo, que o jeito que estão os filhos, que o jeito que estão as crianças, né? O que acontece nas escolas, o que acontece por aí com os coleguinhas e com os professores, né? Então eu vou dizer para vocês a minha opinião, né? A minha humilde opinião. Isso é fim dos limites. Os pais não dão mais limite, né? Não dão mais atividade para os filhos. Não dão disciplina para os filhos, né? Então, o que os pais estão fazendo? A maioria dos pais estão delegando a sua responsabilidade de ensinar e de orientar os filhos. Eles delegam para o celular, sim, para o celular. Quando o filho não fica quieto, que o filho quer conversar ou que o filho está querendo chamar atenção, eles dão o celular para os filhos. Ou eles delegam para uma empregada, para uma babá, uma pessoa que não tem conhecimento, ou para a escola, né? Para uma pessoa que não tem orientação, ou para uma escola. Porque assim, ó, eu não sou contra o celular, só que eu acho que tudo tem idade, né? Uma criança de 4, 5 anos não tem maturidade para ter um celular. Porque a criança vai abrir o YouTube, vai entrar em joguinhos, os pais têm que trabalhar, só que eles têm que chegar em casa, conversar, orientar os filhos e saber no que os filhos estão entrando, o que os filhos estão olhando no YouTube. Gente, é bem sério o que eu tô falando. Crianças de 6, 7 anos viciadas em olhar pornografia. Crianças que foram abusadas e começaram a ver na internet pornografia e seguiram, né? Seguiram viciada nisso. Crianças que entram em joguinhos e pensam que estão falando, jogando com outras crianças e lá do outro lado tá adultos, né, pedindo fotos e assim por diante. Adolescentes viciados em cigarro eletrônico, que agora tem outro nome, que até eu esqueci agora o nome. Adolescentes com bebida alcoólica dentro de casa. Gente, eu tô falando, eu não ouvi falar. E não é dos noticiários. Eu tô falando de pacientes meus que eu tive em 2023, 2024, que eu tenho hoje. Pacientes meus. Pessoas de família, pessoas que você olha e pensa assim, é uma família bem estruturada. A mãe trabalha, o pai trabalha, e eles deixam dentro de casa. Isso acontece dentro de casa. Então, vamos sentar mais com nossos filhos e orientar eles. Tem muitas pessoas que querem ser mãe, querem ser pai e não querem a responsabilidade, né? Porque ter filho dá trabalho. Tem que sentar, tem que orientar, tem que tirar um tempo para eles, mesmo você trabalhando, né? Então, as mães chegam em casa, vão lavar a louça, vão lavar roupa, vão fazer de tudo e deixa a criança na frente do celular, não sentam muitas vezes para perguntar como é que foi seu dia, o que tu assistiu, como é que foi na escola, como é que tá indo, porque sempre dá sinais, né? Sobre adolescente que eu falei assim, ó, para mais um alerta para os pais. Adolescentes pegam às vezes dinheiro para comprar lanche na escola, na cantina da escola, ou para comprar lápis, material escolar, e várias se reúne e compram um litro de uísque, vários cigarros eletrônicos. Como é que eles fazem dentro de casa? Gente, o YouTube ensina tudo. Não sou contra celular, que nem eu digo assim, ó. Internet me ajuda muito hoje. Na época eu estudava, eu tinha que ler muitos livros, eu tinha que ir muito atrás. Hoje em dia não, hoje em dia tem inteligência artificial aí que a gente usa, que a gente pesquisa muito rápido dentro de casa, só que a gente tem que saber que o celular é uma arma que a gente tem nas mãos, então tem que ser muito observado, orientado, e não é para qualquer idade, na minha opinião, né? Então assim, ó, a gaveta, sabe, uma gaveta do roupeiro, tem a paredezinha atrás da gaveta que é desse tamanho, dessa largura mais ou menos. Então tem crianças que aprenderam na internet a tirar aquela parte ali, né, que são bem frágeis hoje em dia os móveis. Eles tiram aquela parte e colocam lá atrás o que eles quiserem, né? No caso que eu tive aqui foi o uísque e cigarros eletrônicos. Aí a mãe vai lá guardar as meinhas, vai guardar as coisinhas, puxa a gaveta vem normal e o uísque tá lá do outro lado, não vem junto porque tá sem a paredezinha. Então assim, ó, eu tô dando um exemplo de uma coisa que eles aprendem na internet. Então eles aprendem muitas coisas na internet e também são muito manipulados na internet, sabe? Eu sei que tá mais difícil hoje, o celular tá muito, né? Todo mundo tem que ter um celular, mas não com 4, 5 anos, por favor, né? Aí é pedir, né? Aí é pedir. Então, assim, ó,
E filhos dá trabalho. Eu tenho 2 filhas, hoje elas estão casadas. E na época não tinha celular, mas eu tinha que cuidar do que elas viam na TV, porque eu também trabalhava, eu estudava, eu tinha que conversar com elas. Muitas vezes, gente, eu chegava em casa com saudade das minhas filhas, eu queria conversar, brincar com elas, porque eu fui mãe muito nova, então eu gostava de brincar mesmo com elas, correr assim na rua, brincar com elas. E eu chegava, tinha coisas que eu não gostava que eu tinha que corrigir. Aí eu corrigia elas. Elas iam pro quarto, às vezes emburrada comigo, a gente já não tinha aqueles momentos bons naquele dia que eu tinha que corrigir, mas eu corrigia. E eu ouvi, gente, eu já ouvi da minha filha que eu era a pior mãe do mundo. Por quê? Porque as mães, a mãe deixou ir, que a fulaninha vai, que a ciclana vai, que a fulana deixou. E eu dizia, não, mas tu não é filha da fulana, tu é minha filha e tu não vai. Então tinha coisas que eu tinha que corrigir. Não é só o celular, a gente tem que corrigir, orientar os filhos. E tinha uma época também que eu fazia faculdade e que eu tinha que, as gurias já eram grandinhas, e eu tinha que pagar alguém para ficar com elas, e muitas vezes essa pessoa ficava doente, eu não podia ir, e eu levava-as para a faculdade comigo, elas sentavam lá do meu lado. Teve uma vez que eu me lembro, que eu nunca esqueci, que eu me senti muito mal, me senti a pior mãe do mundo, porque estava muito frio mesmo, aquelas noites que a gente não quer sair de casa. E eu tinha uma prova na faculdade. E a cuidadora não foi. Eu enchi elas de roupa e fui para a faculdade com elas para não perder aquela prova que eu arriscava rodar se eu perdesse, eu precisava daquela nota. Cheguei lá assim me sentindo a pior das mães, por causa que nem os adultos queriam sair de casa, e eu levei minhas filhas. E as professoras trataram muito bem, assim, eu tive sempre ótimas professoras, né? Eu sempre agradeço as professoras, porque na minha vida toda eu passei por muitas professoras boas. Teve 1 ou 2 que não eram legal, não eram boas, né? Boas professoras, mas assim, ó, quase todas foram. Então eu só tenho a agradecer. E quando eu ia com as minhas filhas também, elas eram bem tratadas, bem acolhidas. E pergunto se eu me arrependo, gente. Eu não me arrependo. Eu não me arrependo do jeito que eu cuidei das gurias. Eu ouvi já da minha família, uma época as gurias eram criança, que eu era sargentão. Eu perguntei, por que eu sou sargentão? Porque tem 2 filhas pequenas da mesma idade, lá na tua casa não tem brinquedo por tudo que é lugar. Porque elas tinham um lugar para brincar, que era o quarto delas, e tinha outra sala lá que elas podiam, outra peça que elas podiam brincar, levar os brinquedos. Na minha casa tu podia caminhar, que não tinha brinquedo pelo chão para dar tombo em ninguém, sabe? E um dia eu ouvi isso da minha filha, que eu era a pior mãe do mundo. Só que depois de adulto, um dia essa mesma filha chegou para mim e disse assim, mãe, tu tinha razão. A fulana, aquela que tu não queria que eu saísse, ela faz isso, faz aquilo e faz aquele outro. Então, assim, ó, eles podem brigar com você hoje, mas na adultez eles vão reconhecer. E você também vai ficar muito feliz com o cuidado que você tem hoje. Então, você tem que passar um pouco mais de trabalho, tem que sentar, tem que orientar, tem que conversar, né? Tem que dar limites. Porque assim, ó, se eles não tiverem limite em casa, na rua eles vão ter. Ou na escola eles vão ter limite. Ou vão fazer essas atrocidades que estão fazendo com os professores, agredindo os professores. Ou na adultez vão ter limite com os policiais, né? Que vai ser muito pior. Então, mãe, senta, dá limite. No momento vai ser difícil, mas depois você vai agradecer. Então, era esse alerta que eu estou dando para vocês de dados de dentro do meu consultório. Não é de dados que a gente já vê por aí, que a gente abre, né? As políticas, a gente abre as noticiários todos, a gente fica sabendo de cada coisa, né? E eu sei daqui de dentro, então eu posso dizer para vocês que percam tempo, que não é perder tempo, sentar e conversar e orientar o seu filho, para depois não se arrepender.